Olá meus amigos, nesse vídeo eu vou trabalhar aqui com vocês como que nós vamos divulgar, como que nós vamos operacionalizar de fato a prospecção de candidatos, que é o ideal de um processo de recrutamento. Então, quando nós falamos dessa condição de como divulgar, como atrair, nós devemos ser capazes de escolher qual que vai ser o nosso veículo de recrutamento, onde que nós vamos ter essa condição de transmitir a chamada para uma oportunidade de trabalho para os nossos possíveis candidatos. E aí, quando nós falamos dos veículos de recrutamento, existem várias possibilidades. Nós podemos desenvolver anúncios em jornais e revistas, e aí a gente precisa ter uma séria ressalva, porque aquela pessoa que vai estar lendo um classificado de emprego, logicamente é aquela pessoa que já tem um certo desespero, Lógico, a condição de ficar desempregado é horrível, para qualquer cidadão. Então, quando eu faço um anúncio num classificado de empregos, talvez eu não consiga ter uma qualidade na especificação daquele candidato mais coerente aos critérios muito peculiares daquela vaga, daquele cargo para o qual nós faremos o processo seletivo. Mas a vantagem é que quando eu divulgo num classificado de empregos, eu vou conseguir prospectar, impactar um grande número de possíveis candidatos, e um grande número de pessoas que saibam, começam então a ter conhecimento de que existe uma possibilidade de emprego naquela organização, o que não deixa de ser também uma possibilidade de fazer uma propaganda da organização, contanto que seja um anúncio aberto, porque nós também temos o caso de anúncios fechados, que é quando nós divulgamos a chamada de candidatos para o processo seletivo, mas não informamos para qual empresa aquela vaga se destina. Então, a gente tem aí a possibilidade de divulgar em classificados de empregos. A gente também tem a possibilidade de contratar agências de recrutamento, que é o caso das empresas prestadoras de serviços, uma vez que isso demanda tempo, e se a organização ela tem capital para investir na agilidade desse processo, é possível contratar a prestação de serviço de uma agência de recrutamento. Posso estabelecer contatos com escolas, contatos com universidades, principalmente quando eu preciso contratar uma mão de obra muito qualificada. Posso simplesmente divulgar ali o meu processo seletivo, divulgando, colocando cartazes e anúncios em locais visíveis e, logicamente, em locais que sejam estratégicos, que sejam visíveis para aquele público que, de fato, apresenta um perfil compatível com o que nós queremos atrair como profissional. Posso também buscar a indicação de candidatos pelos meus próprios funcionários. Isso aqui é um tanto polêmico. É o famoso QI, quem indica. Muita gente me questiona, mas Fred, isso é ético? Bom, lembre-se que no setor privado, as empresas elas têm uma certa autonomia para conduzir ali a sua gestão. Contanto que não prejudique a moral de ninguém, ela pode sim buscar a livre indicação. Até porque, por mais que essa técnica seja um tanto polêmica, ela é a mais certeira, porque nenhum profissional não vai indicar um colega se ele não tiver plena certeza, a não ser que ele seja um profissional kamikaze, que não está muito preocupado nem comprometido com o trabalho, mas se ele realmente tem esse interesse em se manter ali empregado da organização, tem interesse em desenvolver carreira na organização, ele só vai indicar aquele colega, aquele conhecido, que ele sabe que realmente vai se comprometer, que vai assumir um compromisso com responsabilidade para trabalhar naquela organização. Então, essa técnica de buscar indicações é uma das técnicas mais utilizadas justamente porque os gestores acreditam que ninguém vai nomear, ninguém vai indicar uma pessoa que coloque em ameaça o seu próprio emprego. Então, a gente só vai indicar quem a gente realmente acredite que seja competente. E quando a gente pega indicação não de funcionários, mas de pessoas que conhecem a nossa organização, que conhecem o nosso trabalho, isso também pode ser estratégico, porque a pessoa não vai indicar alguém da convivência dela que não garanta que não vai te prejudicar. Por quê? Senão quem indicou é que vai ser mal visto. E aquela pessoa, se ela tem algum zelo pela reputação dela, logicamente ela só vai indicar quem realmente transmita confiança. Então essa técnica é polêmica, mas ela é muito utilizada e ela pode ser muito estratégica. Além disso, a gente também pode consultar bancos de dados ou bancos de arquivos de candidatos, principalmente quando o meu RH já tem uma certa frequência com que faz processo de recrutamento e seleção,
E aí os currículos que nós ficamos arquivados dos processos anteriores, eles não são simplesmente incinerados ou descartados. Eles podem ficar ali arquivados, né, para os próximos processos seletivos. Então é muito comum. Eu fiz um processo seletivo recentemente, lembro até, né, do candidato que participou do processo seletivo, das coisas que ele trouxe na entrevista, que foram interessantes, mas não foi aquele candidato que nós admitimos. Então, por que não voltar a chamá-lo? Por que não dar uma segunda chance? Isso acontece, as empresas praticam isso sim. Tem muita gente que fica com esse receio, mas eu vou distribuir meu currículo, será que eu vou continuar sendo visto no mercado? Pode acreditar, né? O currículo enquanto documento tangível ou até mesmo digital, mais interessante que seja digital, ele fica armazenado nos bancos de dados, nos bancos de arquivos do RH, de modo que isso possibilita a rechamada, né? O retorno de candidatos que participaram de processos seletivos anteriores. E mais ainda, o RH de uma empresa conversa com o RH de outras empresas. Então, é possível que esse banco de currículos não seja obrigatoriamente o banco de currículos da minha empresa, mas eu posso consultar do meu colega, que é o representante do RH de uma outra corporação. Então, isso também é uma técnica bem utilizada. E, especificamente no setor público, né, o recrutamento, devido aí à meritocracia consolidada com o nosso modelo de administração pública burocrática desde a era Getúlio Vargas, a única maneira de desenvolvermos recrutamento para assumir funções públicas no Brasil, né, logicamente que esteja em conformidade com a lei, é através de editais. A não ser aqueles cargos que sejam cargos comissionados, que sejam cargos de confiança, que vai existir uma nomeação. Mas, de uma maneira geral, servidores públicos assumem funções públicas depois de terem sido aprovados no processo de uma prova de concurso, né? E a prova por si só é um processo seletivo. Mas para que aquelas pessoas pudessem se inscrever, pudessem participar da prova, elas acompanharam a divulgação de edital, né? O edital que deu início a todo o processo do concurso público. Então, na carreira pública, especificamente, né, o veículo principal aí para possibilitar recrutamento é através de edital, quando é divulgada essa necessidade de novos servidores públicos para um determinado órgão, para uma determinada organização pública. E hoje nós também temos aí uma grande plataforma, né, que possibilita também a propagação de indicações, que é o LinkedIn, nosso famoso LinkedIn, que também é um veículo para recrutamento quando você tem ali como construir seu networking e ganhar indicações para participar de eventuais processos seletivos ou até mesmo ser chamado para processos seletivos de outras organizações. Portanto, a gente precisa, né, analisar todos esses veículos. Quando eu divulgo ali a oportunidade para um novo processo seletivo em jornais e revistas especializadas, podem ser classificados de empregos, ou em revistas que sejam destinadas, né, para o público leitor que tem o perfil coerente com o que nós queremos contratar, né, eu preciso analisar quais são os prós e quais são os contras de adotar esse tipo de veículo, esse tipo de técnica para recrutamento. Então, quando eu faço, né, um anúncio numa revista especializada ou no classificado de emprego, a gente sabe que a mídia ela vai ser acessada pelo público com perfil, né? A gente sabe que essa mídia vai ser para o público geral, mas a gente tem que analisar. Será que esse público vai ter o perfil de interesse à vaga? Logicamente que só pode ser possível se eu estou anunciando numa revista especializada. Quando eu vou divulgar num classificado de empregos de um jornal que tem a circulação geral, a população geral é que vai ler aquele classificado de emprego, né? Então, se eu estou anunciando numa revista que eu sei que vai impactar exatamente o público que eu quero, eu posso contar com essa alternativa de divulgar uma chamada numa revista especializada. Além disso, quando a gente divulga, né, numa revista ou no jornal, a gente tem que analisar, será que isso tem uma boa circulação no público? Tem revistas que simplesmente nem são consultadas, nem são lidas. Então tem que analisar também. Pode ser que eu não consiga impactar nenhum público, né? Então, será que realmente esse veículo de mídia, essa revista, vai ser acessada, né? Tem uma seção própria para emprego, já tem revistas que disponibilizam isso, né, que acabam funcionando como um classificado de empregos. E por quanto tempo, né, esse anúncio vai se preservar publicado? Porque a gente sabe que algumas revistas, alguns jornais têm circulação semanal, né, ou os jornais têm circulação diária, né? Algumas revistas podem ser semanais. Então pode ser um período de tempo muito curto. E eu preciso analisar qual momento seja o mais promissor para divulgar o meu anúncio, no fim de semana, no início da semana, no meio da semana. Isso tudo precisa ser analisado de acordo com
o cargo de acordo com o perfil que seja esperado para prospectar esse candidato. E também, né, eu preciso analisar onde e como que eu vou anunciar de modo objetivo e compreensível. Se a revista não tem uma seção própria para empregos, eu não posso simplesmente divulgar uma chamada como se fosse mais uma matéria da revista, que isso pode gerar confusão para o leitor. E, como eu já tinha falado, a gente também pode recorrer a esse tipo de recurso quando é necessário estabelecer um anúncio fechado. O que isso significa? A gente não vai indicar o nome da empresa que vai contratar, né? Mas isso, no entanto, pode gerar uma certa desconfiança nos candidatos. Muitas pessoas podem pensar, será que isso é um golpe? E, infelizmente, né, existem pessoas que aplicam golpes em quem está desempregado, prometendo uma oportunidade de emprego que, na verdade, nem exista, né? A gente sabe que isso, infelizmente, é uma realidade que acontece aqui, não somente no Brasil, tá? Mas em vários países também. Então, quando a gente não pode divulgar a empresa, a gente pode ter a vantagem de resguardar a identidade da empresa, mas a gente pode correr no risco de não conquistar a confiança de quem esteja lendo o anúncio. E mais ainda, quando a gente precisa promover, divulgar um anúncio fechado, né, sem identificar a empresa contratante, isso pode ser uma necessidade própria da empresa. Por quê? Imagina a situação de que os gestores já sabem que tem um determinado profissional que vai ser demitido, ele está para ser desligado, mas é uma função que a gente não pode parar, né, as suas tarefas. É uma função intermitente ali na empresa. Então, eu preciso divulgar isso, mas não quero passar pelo possível constrangimento, pela ameaça de um constrangimento, se aquele profissional que está na função hoje venha a ler o anúncio de emprego, né, o anúncio do processo seletivo. Porque se isso acontecer, ele já pode até mesmo armazenar, arquivar isso como documento e até entrar com uma ação trabalhista contra a empresa, alegando que estava sofrendo assédio moral, que inclusive já estavam trabalhando a substituição dele. Lógico que isso vai depender de caso a caso, isso é uma possibilidade. Então, pode acontecer, né? A gente vai desligar alguém, essa pessoa ainda não sabe que vai ser desligada, mas a gente precisa contratar alguém imediatamente, então eu não vou esperar o momento do desligamento. Eu já posso ir fazendo a seleção antes de demitir esse funcionário, porque no momento que ele for demitido, imediatamente a gente já entra com esse novo profissional que acabou de ser aprovado no processo seletivo. É uma jogada bem política, né? É uma questão bem polêmica, mas a gente sabe que também é uma realidade nas empresas. Então, além de ter o anúncio em revistas e jornais, a gente também conta aí com a possibilidade, né, de contratar headhunters, que são os famosos caçadores de talentos, né, os caçadores de cabeças. Um headhunter, ele nada mais é do que um especialista, né, que tem essa capacidade de atrair profissionais altamente qualificados, porque ele tem um bom networking. Ele conhece os profissionais que estão disponíveis no mercado, ele conhece as pessoas que estejam ali já trabalhando, desejando desenvolver carreiras em outras organizações. Não precisa ser uma rainha de copas, né, lá da Alice no País das Maravilhas. Ele não vai cortar a cabeça de ninguém, mas ele vai saber indicar talentos para cargos estratégicos nas organizações. E mais ainda, né, uma condição também que é peculiar da contratação de um headhunter. O headhunter ele não vai indicar obrigatoriamente quem esteja desempregado. Sabe essa condição que eu acabei de falar, que às vezes é constrangedor, né? A pessoa vai ser demitida e antes dela ser desligada a gente já precisa ter um profissional que vá substituí-la. Pode acontecer também, né, de profissionais que estejam buscando desenvolver carreiras em outras organizações. E aí, como ele tem ali o contato de um headhunter, né, ele tem essa figura no seu próprio networking, ele pode já ter dito para esse headhunter, olha, já tenho alguns anos nessa empresa, tenho uma grande responsabilidade, gosto de trabalhar aqui, mas já não estou tão satisfeito, estou buscando novos desafios, penso em me mudar. Se porventura você souber de alguma oportunidade, por favor, me indique. Assim também funciona a indicação de um headhunter. Não deixa de ser aquela condição de indicação profissional, mas o headhunter ele é um especialista que se dedica, né, a indicar as pessoas mais certeiras para determinados cargos em organizações, em possibilidades de novas contratações ali nas organizações. Então, a gente precisa compreender que, como ele é um especialista, ele vai representar um alto custo para a organização. Quem presta serviço de headhunter não cobra barato aí por essa indicação, não. Podendo até mesmo, né, essa indicação
se basear na média do salário anual daquele profissional que foi contratado, principalmente se esse novo empregado for muito estratégico para a organização, né? E a forma como o Headhunter trabalha é através de um approach. O que significa um approach? Uma aproximação, né? Uma conversa até um tanto informal, porém com sigilo e estabelecida diretamente com aquele pessoal que pode, de fato, assumir a nova oportunidade de emprego ali na organização. Além dos anúncios em revistas e jornais e dos headhunters, a gente também pode, né, contratar empresas que prestam consultoria em RH. Não precisa ser o headhunter, que o headhunter vai ser um profissional. Eu posso terceirizar toda a responsabilidade pelo processo de recrutamento e seleção. Então a gente diz aí o outsourcing, né, quando eu vou contratar uma consultoria que venha a desenvolver todo esse processo. Lembrando que recrutar e selecionar é um processo que demanda tempo e nem sempre é estratégico para a organização deslocar os seus funcionários, os seus gestores de RH das suas respectivas atribuições do cotidiano para se dedicarem exclusivamente para um processo seletivo. Mas, dependendo da complexidade do cargo, possa ser necessário dedicar um tempo maior ou uma atenção exclusiva para fazer essa seleção. Nessas condições, e se a organização tem capital disponível, né, para contratar uma empresa prestadora de serviços, a gente pode então contar com uma consultoria de recursos humanos para conduzir todo esse processo de recrutamento e seleção. Então a organização ela se mantém aí sobre o seu core business, ou seja, ela não precisa, né, se preocupar em realizar um trabalho que possa ser prestado por uma outra organização. Ela mantém ali o seu foco na sua função principal, no seu processo principal, sem precisar desviar a atenção para ter que analisar perfis de outros candidatos, de outras pessoas, para saber quem ela vai admitir. Então, isso também é uma vantagem para aquela organização que pode, né, vir a contratar o serviço de uma empresa especializada. E a gente também precisa compreender, né, que isso, logicamente, tem aí alguns perigos. Por quê? Quando a gente vai contratar uma pessoa através de uma análise de uma empresa que tenha prestado esse tipo de serviço, como aquela empresa não conhece plenamente o cotidiano, a cultura da organização que tenha contratado o seu serviço, identificar as necessidades implícitas para essa contratação pode ser uma condição um tanto impossibilitada. O que significa conhecer as necessidades implícitas de um cargo? É saber qual é o perfil, qual é o tipo de comportamento, qual é o tipo de atitude, qual é a postura que a gente mais espera daquele profissional que venha a ser o admitido para uma determinada função na empresa. Isso, só quem vive o cotidiano da organização é que vai conhecer a fundo. Quem está prestando serviço, quem está de fora, né, no caso um consultor que trabalha em uma outra empresa, ele não vai conseguir conhecer isso tão detalhadamente, né? Porque isso é um aspecto até mesmo subjetivo. Só quem vive o cotidiano daquela organização é que sabe exatamente qual que é o perfil mais compatível, mais ideal para essa função. Então, isso é um possível risco, né, de não ter essa capacidade de analisar os candidatos que sejam prospectados através de uma prestação de serviços, de uma consultoria, né, que esses candidatos eles não sejam analisados de uma maneira tão subjetiva como que vai ser esperado da postura deles quando forem, de fato, efetivados na organização. Então, isso é uma desvantagem de se contratar uma consultoria. E a outra condição que também precisa ser considerada quando for determinado por esse tipo de serviço é que os custos vão depender do tipo de contrato estabelecido, né? E geralmente os custos para um processo de recrutamento e seleção é calculado com base no salário do empregado a ser contratado. Então, se eu estou consultando aí uma empresa de consultoria que vai desenvolver todo o meu processo de recrutamento e seleção, se eu estou contratando esse tipo de empresa e eu sei que isso já implica em custos, eu preciso analisar, será que realmente vai valer a pena, né? Será que não é mais negócio a gente dedicar um pouco mais da nossa atenção, flexibilizar um pouco o nosso processo de trabalho só para conduzir esse processo seletivo? Porque dependendo, pode ficar muito oneroso para a organização contratar uma consultoria em RH para conduzir um processo seletivo. Outras condições que a gente também precisa analisar, né, sobre a condição de contratar uma empresa de consultoria em RH é que aquela empresa, como ela já presta vários serviços de recrutamento e seleção, ela já está acumulando currículos. Então, o banco de currículos, o banco de possíveis candidatos que ela tem será maior, inevitavelmente, né? E isso pode agilizar o processo de recrutamento e seleção, né?
E mais ainda, para os profissionais, né, para quem esteja se formando em gestão de pessoas, né, pode ser muito estratégico você empreender nessa alternativa. Você não precisa hoje esperar ser o gestor de RH de uma determinada empresa e ser contratado para trabalhar naquela empresa, né? Você pode até mesmo começar a sua carreira prestando serviços de consultoria, prestando serviços de recrutamento e seleção, né? Se você consegue compreender bem como que esse processo todo seja conduzido, você pode vender esse serviço para grandes corporações, principalmente aquelas empresas que não podem perder o foco exclusivo sobre as suas principais responsabilidades, sobre a sua missão, sobre o seu core business. Então fica aí uma sugestão, né? Se você está se formando em gestão de pessoas, você pode pensar seriamente na carreira tanto de um headhunter como também de um consultor de RH. Outra alternativa também que nós temos, né, além dessas, é quando eu posso estabelecer contatos e apresentar palestras em instituições de ensino superior, principalmente quando a gente sabe que no futuro não tão distante nós vamos precisar contratar mão de obra muito qualificada, e aí eu posso atrair estudantes universitários para processos de trainee, para começarem como estagiários, né, para depois serem promovidos, ou até mesmo aqueles profissionais que estejam perto de se formar ou recém-formados, que estão em busca do primeiro emprego. Isso também pode ser muito estratégico, inclusive, para a reputação da organização. Então, promover palestras em instituições de ensino superior me possibilita promover o marketing, né? Divulgar ali a minha organização, inclusive dando um destaque estratégico dessa organização para o seu mercado, porque os profissionais, né, os estudantes que têm interesse de trabalhar ali e tenham tido um contato aí com um funcionário da organização que foi lá palestrar na sua faculdade, na sua instituição de ensino, eles vão começar a comentar, olha, sabe aquela empresa? Então, existe possibilidade de sermos contratados. Isso gera uma boa reputação, isso gera propaganda boca a boca. Então, também me auxilia a desenvolver ali o meu marketing, né? Então, também é uma alternativa estratégica. Outra técnica, né, como eu já falei aqui também, que é bem polêmica, é a questão de indicar candidatos, né? Isso não é apenas informal, isso também pode ser programado, né? Inclusive, a gente pode ter alguns processos, algumas políticas de uma competitividade interna, né? Gerar ali um interesse dos próprios funcionários de indicarem nomes valiosos para serem futuros profissionais da organização. Eu posso trabalhar toda uma campanha de formação e desenvolvimento de talentos da organização através dessas indicações. Então eu posso programar, eu posso ter toda uma maneira mais estruturada de buscar essas livres indicações de candidatos para emprego ali na minha organização. E quando nós vamos adotar esse tipo de medida, né, a gente está nos apoiando no networking, né, que os candidatos tenham, que os profissionais que já atuam na organização tenham para promover novos candidatos e, logicamente, deve ser oferecido premiações para que, de fato, todos estejam engajados em indicar os melhores talentos para trabalhar ali na organização. Outro possível veículo, né, é o banco de talentos, mas isso aí é uma condição estrita à minha possibilidade de desenvolver recrutamento interno. O que significa o banco de talentos? Bom, além dos processos de recrutamento e seleção, a minha área de gestão de pessoas ela também desenvolve programas de treinamento e desenvolvimento de pessoas, dos meus funcionários, as capacitações que são oferecidas pelos meus funcionários. Então, se eu tenho tudo isso devidamente arquivado, né, se eu tenho um sistema de informação que me possibilita armazenar essas informações sobre como que os nossos profissionais que já estão atuantes, já estão efetivos na organização, bem melhor se qualificando, eu posso aproveitar que eu já conheço essas competências e valorizá-las. Então, eu posso já saber até mesmo quem prospectar para participar do meu processo seletivo, se eu estiver adotando aí o recrutamento interno. Então, eu posso aproveitar aí do meu banco de talentos. E, mais ainda, né, isso logicamente vai valorizar os meus melhores desempenhos, porque eu estou disponibilizando para os meus funcionários a alternativa de desenvolverem planos de carreira. Outra condição também é acessar o próprio banco de currículos, devido à frequência, né, com que nós já vínhamos desenvolvendo o processo de recrutamento e seleção. Eu vou arquivando, vou acumulando currículos e aí eu posso até mesmo ter câmbio de currículos com outras organizações. Ou seja, se eu sou o RH de uma grande corporação e tenho aqui alguns currículos para serviços gerais, e aí uma outra empresa que eu conheço o profissional de RH que esteja à frente dessa empresa me pede indicação de currículos, né, para contratação de um novo profissional de serviços gerais ali,
eu posso acessar o meu próprio banco de currículos e levar todas esses meus currículos que eu já tenho arquivados como indicações para agilizar a maneira como esse meu colega de RH, meu colega de área de atuação, também consiga agilizar o seu processo seletivo. Então, a gente precisa, né, compreender que se eu tenho um banco de currículos, eu preciso ter uma convicção. Como é que os meus candidatos foram avaliados na outra empresa, se eu estou consultando aqui o banco de currículos de uma outra organização? Então, o câmbio de currículos ele precisa ser muito bem comunicado, né? Outra condição também que me implica no novo recrutamento é quando a gente passa aí para uma situação peculiar, que é o processo de fusão e aquisição, quando uma empresa vai se fundir com outra, quando uma empresa adquire a outra, né? Isso é uma prática estratégica entre diferentes organizações que antes eram competitivas, e aí a gente precisa considerar que quando aquelas duas empresas que antes eram competitivas vão se fundir agora, né, a gente não tem apenas a corporação se integrando, mas a gente também tem agora uma necessidade de integrar profissionais que antes eram vistos como concorrentes e que agora vão precisar trabalhar juntos, numa mesma equipe, né? Então, quando uma empresa adquire outra, ela não adquire só a empresa, ela adquire todos os recursos humanos também que já existiam ali naquela organização. Então, a gente sabe que não vai ser adquirido apenas tecnologias, mas também os profissionais. E isso me possibilita preservar, né, os talentos e manter o know-how que já exista ali naquela organização. Outra possibilidade restrita ao e-recruitment, né, que é o nosso recrutamento virtual, é quando eu vou prospectar candidatos através da própria homepage, através do próprio site da organização. Então, quando eu vou orientar a minha equipe de TI sobre como que a gente pode ter ali um link, né, no nosso site corporativo, eu já posso fazer com que o formulário que esteja disponível ali para candidatos se inscreverem já tenha exatamente as informações estratégicas que eu realmente preciso conhecer do meu candidato, né? Então isso também me confere uma certa agilidade para conduzir depois o meu processo seletivo, mas tem a restrição de eu não conhecer a fundo todas as informações que esse candidato poderia me apresentar, por exemplo, em um currículo mais detalhado, né? Mas eu posso ter informações mais objetivas e mais estratégicas para agilizar o meu processo seletivo, né? Então, isso vai me gerar também um banco de dados de currículos, porque todo mundo que tiver preenchido ali esse formulário online vai continuar no meu banco de dados e automaticamente eu também já apresento informações sobre a empresa, o que acaba repercutindo aí no marketing também, porque a nossa empresa ela vai ser divulgada para essas pessoas que estão interessadas em ser funcionários ali da organização. Mas é necessário ter muito cuidado com o que é divulgado nesses sites corporativos, o que é prometido, né, com essas chamadas para possíveis novas admissões, novas contratações. Já aconteceu aí de algumas empresas no próprio site corporativo restringir, não contratamos determinada formação. E isso, por mais que a empresa tenha uma certa autonomia para conduzir a sua gestão, no momento que ela discrimina um determinado público, ela pode acabar vindo a responder por um processo trabalhista, né, um processo por danos morais também, as pessoas que se sentiram, de um certo modo, desprestigiadas por nem mesmo terem a chance de participar de um processo seletivo. Então perceba que são várias as possibilidades, né, de divulgarmos o nosso processo de seleção. A forma como eu vou desenvolver esse recrutamento, né, vai precisar de ter toda uma análise sobre qual seja o veículo mais adequado. Mas para eu ter essa convicção, eu preciso compreender qual é o cargo, qual é o perfil profissional que nós esperamos. E aí eu preciso saber exatamente qual veículo que vai impactar aquele público que de fato vai apresentar um perfil compatível com o que nós temos por necessidades para a nova admissão para assumir esse cargo. E eu espero que toda essa apresentação, né, de todos esses veículos de recrutamento tenha ficado claro aí para a sua compreensão sobre como nós conduzimos o processo de recrutamento e seleção. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por assistir esse vídeo.